Quer aprender como fazer o seu dinheiro trabalhar para você? Então prepare-se para ficar por dentro das melhores dicas sobre finanças e investimentos. Com você, o Investidor Inteligente, mais um expert do Dicas Curtas. Oi pessoal, aqui é Marcelo Cunha, o Investidor Inteligente do site dicascurtas.com.br. Espero que vocês estejam gostando do nosso podcast. Toda semana nós tentamos trazer um tema para você se tornar um investidor amador com conhecimento suficiente para formar o seu patrimônio e ter a sua tranquilidade financeira. Nós já abordamos aqui no nosso podcast diversos temas, como os princípios básicos de um investidor amador, os investimentos em renda fixa, o tesouro direto. E seguindo essa caminhada, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os investimentos em renda variável. Você ficou interessado? Então fique aí que você vai gostar do nosso programa de hoje. Bem, como nós já falamos antes de renda fixa, esses investimentos em renda fixa são aqueles com a fórmula de cálculo dos juros que você vai receber por estar emprestando seu dinheiro para uma empresa ou para um governo, já definidos no momento da sua aplicação. E eles podem ser pré-fixados ou pós-fixados. Então, os pré-fixados são aqueles em que você já sabe qual vai ser a remuneração do seu dinheiro investido no momento da sua contratação, e os pós-fixados estão fixados a algum índice cuja definição vai ser futura, como, por exemplo, os atrelados aos índices de inflação ou mesmo atrelados à taxa básica de juros ou certificados de depósito interbancários, os chamados CDIs. A renda variável, por sua vez, ela não tem qualquer acordo prévio fixo em relação à remuneração do capital investido. A expectativa de ganho dependerá das circunstâncias específicas do negócio e da aplicação em questão. Assim, enquanto na renda fixa você pode estimar os lucros que você vai ter e pensar quais os prejuízos que você pode ter, por exemplo, você pode estimar os lucros supondo qual vai ser a taxa de inflação ou qual vai ser a taxa Selic, se o seu investimento em renda fixa estiver atrelado a Selic ou a inflação. E também você pode estimar os prejuízos que você pode ter, porque o prejuízo de um investimento em renda fixa é você não receber o valor combinado. Por exemplo, a empresa para a qual você emprestou o seu dinheiro, ela vem a entrar em recuperação judicial ou mesmo a falência e ela não te paga. Esse é o risco do investimento em renda fixa. Na renda variável, a estimativa de qual vai ser o seu lucro ou o seu prejuízo, ela é muito mais complexa e muito mais imprecisa, tanto para o lado dos lucros quanto para o lado dos prejuízos. É muito comum a ocorrência tanto de grandes lucros quanto de grandes prejuízos na renda variável. E talvez, por isso mesmo, ela seja tão sedutora e tão mortal para o investidor amador. Então, a reflexão que eu deixo aqui nesse primeiro momento do podcast de hoje é que o investidor amador, eu acho que todo investidor amador tem que buscar uma diversificação em renda variável. Agora, a reflexão que eu deixo nesse momento inicial é que você só deve entrar na renda variável quando você tiver um mínimo de conhecimento e de tranquilidade para fazer isso. Então é uma obrigação sua, como uma pessoa responsável por criar seu próprio patrimônio, de estudar um pouco sobre renda variável. Não significa que você tem que gastar horas, dias, semanas de estudo em renda variável. O estudo em renda variável é muito fácil, muito tranquilo, e você pode ter todo esse estudo no meu livro Investindo Sem Mistério, que está disponível na Amazon. Mas
você tem essa obrigação de conhecer muito sobre renda variável antes de dar os seus primeiros passos em renda variável. Então, como eu ia dizendo, você tem a obrigação de estudar a renda variável e a forma como eu indico para que você diversifique o seu patrimônio em renda variável é aquela que sempre leva em consideração o efetivo valor da renda variável que você está comprando. Então, nesse momento inicial que a gente está trabalhando sobre renda variável, os produtos que são normalmente atrelados à renda variável, que todo mundo pensa, são os produtos de ações e também de fundos de investimento imobiliário. Existem outros, mas esses são os principais. Então, como que você deve fazer a avaliação das ações que você deve comprar? Ou dos fundos de investimento imobiliário, que eles também são vendidos em bolsa de valores, e a cotação deles varia a todo momento. Você deve partir da premissa que as cotações das ações elas sempre vão refletir a saúde efetiva da empresa e não os movimentos oscilatórios de especulação em cima daquela empresa. Resumindo, os produtos de renda variável, eles são produtos vinculados a ativos reais, ou seja, empresas que efetivamente produzem ou imóveis que efetivamente estão sendo alugados. E a cotação no longo prazo desses produtos de renda variável, eles necessariamente vão refletir a saúde desses ativos que eles refletem. Então, uma empresa que você compra ação, verdadeiramente você está se tornando proprietário de um negócio. Então, como você jamais iria comprar um negócio deficitário de por exemplo, uma padaria que um amigo seu chega para você e fala assim, olha, eu queria que você comprasse aqui, junto comigo, 50% das ações dessa padaria aqui. Só que essa padaria só dá prejuízo, ela nunca dá lucro e ela sempre faz muitas dívidas. Então você não investiria nessa padaria. A mesma lógica tem que ser aplicada para o mercado de ações. Então, para você comprar ações, você deve escolher somente aquelas ações de empresas que verdadeiramente cumprem o seu papel, ou seja, produzem de uma forma eficiente e conseguem vender gerando o lucro, não só para o pagamento dos seus empregados, mas também para os acionistas que são os donos da empresa. Então, essa é a mensagem principal do podcast de hoje. O mesmo raciocínio serve para os fundos de investimento imobiliário. Ou seja, você deve comprar fundos de investimento imobiliário de gerenciamentos que efetivamente compram imóveis que têm uma possibilidade de locação ampla, com um valor de aluguel alto, com custo de gerenciamento baixo e que possa te pagar os aluguéis mensais desses imóveis de uma forma razoável para o seu investimento. Então, o caminho nunca pode ser entrar no mercado de ações pensando em especulação acionária, ou seja, qual a ação que vai bombar no mês que vem, e sim pensar em longo prazo. Se aquela empresa produz ou presta um serviço único, diferenciado, com eficiência, com pouca despesa, com poucas dívidas e que pode continuar fazendo isso por um longo período de tempo. No futuro, nos próximos podcasts, nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre como escolher essas ações, como escolher fundos de investimento imobiliário e também nos outros produtos de investimentos, como renda fixa, imóveis reais, etc. Espero que vocês tenham gostado e até quarta-feira que vem. Um grande abraço. Dicas curtas, dicas rápidas e fáceis de consumir.